Olá, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar um dos temas mais espinhosos, digamos assim, do concurso da Alero, a execução contra a fazenda pública. A gente sabe que a banca FGV adora as pegadinhas que esse assunto esconde, mas olha, no final desta nossa análise, a meta é simples, saber desviar de cada uma delas. Vamos começar. E para essa missão, a gente não está indo no escuro, não. Nossa base é o material certeiro do professor Marcelo Lessa. A gente está usando como guia o caderno 24 do projeto Alero Turbo, que, vamos combinar, é o verdadeiro mapa da mina para aprovação. O nosso objetivo, como o próprio professor destaca, é muito claro. Não é só decorar regrinha não, é entender a lógica por trás de tudo. E o ponto nevrálgico, aquele que a FGV usa para separar quem passa de quem fica, é exatamente a diferença entre impugnação e embargos. A meta não é só aprender, é dominar. Então, esse aqui é o nosso plano de ataque. Vamos seguir esses 6 passos, construindo uma base bem sólida para lá no final garantir aqueles pontos que vão fazer toda a diferença para a nomeação. Vamos para o primeiro passo? Ok, vamos começar a desenhar o nosso mapa. Antes de mergulhar nas regras especiais para o governo, a gente precisa ter certeza absoluta de que os conceitos básicos da execução estão na ponta da língua. É o nosso alicerce, né? Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Sem um título executivo, seja uma sentença judicial ou um simples contrato assinado por 2 testemunhas, não tem execução. Ponto final. É o documento que diz, ei, essa dívida existe e pode ser cobrada. Lembrem daquele brocardo em latim, nulla executio sine titulo, sem título, sem conversa. Agora, atenção total aqui. Fraude à execução. Esse é um conceito que a FGV ama de paixão. Imagina a cena. O devedor está sendo processado e, espertinho, vende um bem para não ter como pagar a dívida. O pulo do gato é o seguinte, a venda não é anulada, ela não é desfeita, ela apenas se torna ineficaz para o credor. Ou seja, para quem tem que receber, é como se a venda nunca tivesse acontecido. Ele vai poder penhorar aquele bem mesmo no nome de outra pessoa. Guardem essa palavra, ineficaz e não nula. Isso cai demais. Muito bem. Com essa base firme, agora a gente entra no território especial. Quando o devedor é o Estado, a fazenda pública, esquece quase tudo. As regras do jogo viram de cabeça para baixo. É um mundo completamente diferente. Esse quadro aqui resume a ópera de forma brilhante. Na execução comum, se a pessoa não paga, o oficial de justiça vai lá e penhora o carro, a casa. Contra a fazenda pública, impossível. Bens públicos são impenhoráveis. O pagamento segue um ritual todo próprio, por precatório ou RPV. E os prazos de defesa, como a gente vai ver, são outra história. E aqui estão as ferramentas de defesa do Estado. Se a cobrança vem de uma sentença judicial, a defesa se chama impugnação. Agora, se a dívida vem de um título extrajudicial, tipo um contrato, a defesa são os embargos à execução. A FGV vai tentar te confundir com esses nomes, mas o detalhe matador está no prazo. Para ambos, são 30 dias. Grave esse número. 30. Certo, agora vamos pensar como estrategistas. É exatamente aqui que muito candidato bom escorrega. A FGV é mestre em criar confusão com os prazos e com os nomes das defesas. Então, foco total agora. Vamos para um cenário prático, bem com a cara da prova. Pensa aí, uma sentença final transitada em julgado contra o Estado. Qual é o prazo para ele se defender, para ele apresentar a impugnação? Pensa rápido. 30 dias. E aqui, gente, tá a grande armadilha da FGV. Pode apostar que vai ter uma alternativa lá toda bonitinha falando 60 dias. E por que isso? Porque a gente tem na cabeça aquela regra geral de que a fazenda tem prazo em dobro. Só que não. Para a impugnação e para os embargos, a lei criou um prazo próprio, um prazo específico de 30 dias. E a regra é clara, prazo próprio não se dobra. É a exceção que na prova vira a regra principal. E para fixar de vez, a banca também adora trocar os atos. A impugnação acontece no cumprimento de sentença, e o ato de comunicação é uma intimação. Já os embargos são para execução de título extrajudicial, e nesse caso a fazenda é citada. São esses detalhezinhos que decidem uma questão, viu? Beleza, o Estado foi condenado, o prazo de defesa passou, e agora? Como é que o dinheiro chega na mão do credor? Vamos seguir o caminho do pagamento, que se divide em 2 grandes rotas, o precatório e a RPV. Esse quadro aqui é ouro puro para revisão. RPV, a requisição de pequeno valor, é para dívidas menores. É tipo o fast track do governo, tem que ser pago em até 60 dias. Já o precatório é para as dívidas mais altas. Ele entra numa longa fila cronológica e, se for apresentado até o dia 2 de abril de um ano, deve ser pago só no final do ano seguinte. Resumindo, RPV é a agilidade,
precatório é paciente. Mas essa fila gigantesca do precatório tem um fura-fila legal. É a chamada superpreferência. Idosos, pessoas com doenças graves ou com deficiência, elas podem receber uma parte do crédito adiantada, um valor que chega a até 3 vezes o teto da RVP. O resto, o que sobrar, volta para a fila normal. É um tema com apelo humanitário e que, claro, aparece bastante em prova. Outra questão com cheiro de FGV baseada na súmula vinculante 47. O crédito do cliente é alto, vai virar precatório. Mas os honorários do advogado, sozinhos, são um valor pequeno. E aí, dá para desmembrar e pagar o advogado rapidinho via RPV? A resposta é um sonoro sim, e a súmula vinculante 47 não deixa dúvida. Os honorários são um crédito autônomo, ou seja, pertencem ao advogado, não fazem parte do crédito do cliente. Por isso, é permitido sim fatiar a execução. Se os honorários se encaixam no limite da RPV, o advogado recebe rapidinho, enquanto o cliente continua lá, esperando na fila do precatório. Essa é uma das exceções mais cobradas, então atenção total nisso aqui. E agora, chegamos ao nosso fichamento estratégico. Vamos fazer aquela revisão relâmpago, direto ao ponto, só com filé mignon. A ideia é cravar esse conhecimento na mente para não ter perigo de esquecer na hora da prova. Vamos lá, ritmo de revisão final, atenção máxima. Primeiro ponto, prazo da fazenda? 30 dias e não se dobra. Segundo, juros no precatório? Lembra da súmula 17? Não correm juros no período de graça constitucional. Terceiro, a RPV atrasou, não foi paga em 60 dias? O juiz pode mandar sequestrar o dinheiro da conta pública. Quarto, a pessoa pode abrir mão de um dinheirinho para receber por RPV mais rápido? Pode sim, perfeitamente possível. Quinto, achou que o cálculo do Estado está errado? Tem de apresentar o seu cálculo certo na hora. E para fechar, o município não pode ser pão duro e criar uma RPV com valor menor que o teto do INSS. Esses pontos são basicamente questões prontas de prova. Depois de entender direitinho como executar uma dívida contra o Estado, a gente chega ao ponto final. Agora, vamos falar sobre a execução mais importante de todas, a execução da sua vaga. E aqui, a gente encerra com a mensagem do professor Lessa, que faz um jogo de palavras perfeito com o tema de hoje. Todo esse estudo sobre execução, no fundo, tem um único propósito: executar a sua posse, executar o seu direito de ser nomeado. E assim a gente fecha a nossa análise aprofundada. Este guia foi inteiramente baseado no material de altíssimo nível do professor Marcelo Lessa para o projeto Alero Turbo. Continuem firmes nos estudos e a gente se vê na próxima.